Projeto Série 64+60, Vozes da Resistência. De Amaury Monteiro, apresentado por Alexandre Santos, entrevistas com os atores políticos e culturais que combateram o regime militar no Brasil. Precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. O canal Arte Agora defende a verdade, memória e justiça. Com o objetivo de lembrar e condenar o golpe perpetrado pelas Forças Armadas em abril de 1964, nós, do canal Arte Agora, estamos levando adiante uma programação cujo objetivo é não apenas honrar a memória daqueles que tombaram na luta contra a opressão e tiveram a juventude roubada pelas baionetas, mas também o objetivo de alertar aos golpistas e subservientes aos interesses imperialistas que estão sempre de olho no nosso país, que a sociedade brasileira não aceita crimes nem criminosos contra a democracia e contra a humanidade. E ainda lembrar que o julgamento da história sempre será impiedoso com os fascistas, reservando-lhes o lugar na sarjeta das piores cloacas. A iniciativa do canal Arte Agora se associa ao esforço do movimento Geração 68, sempre na luta, que se mantém atento àqueles que querem jogar um manto do esquecimento sobre o passado para, quem sabe, voltar e tentar o assassinato do futuro do povo brasileiro. É nesta perspectiva que se coloca a série 64+60, Vozes da Resistência, um programa concebido por Amaury Monteiro Júnior e conduzido por Alexandre Santos. A série 64+60, Vozes da Resistência, consta de um conjunto de entrevistas concedidas ao canal Arte Agora por personalidades de grande envolvimento na luta contra o regime militar. Além de viver tempos de constantes sobressaltos e de ter a juventude e sonhos roubados, os entrevistados da série padeceram todos os tipos de sofrimento. A maioria curtiu a vida nas masmorras sob torturas indescritíveis. Alguns viveram o exílio longe da sua terra e dos seus amores. Todos perderam companheiros, amigos e parentes para a truculência do regime militar, o qual, diga-se de passagem, contou com o apoio e o suporte da grande imprensa, do governo dos Estados Unidos e dos empresários inescrupulosos. Nós estamos dando mais um passo na nossa série 64+60, Vozes da Resistência, e hoje nós estamos tendo a satisfação e o prazer de receber Antônio Funari. Antônio Funari é um advogado, começou há muito tempo, ele começou sua resistência numa perspectiva já no início do processo, talvez antes, ele vai nos contar, e a resistência não parou. Funari, até hoje, ele está na posição-chave, que é na Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. E ele vai nos contar tudo isso. Então, de antemão, Funari, eu quero agradecer muito a você, a sua generosidade, a sua gentileza de nos receber. O canal Arte Agora se sente muito honrado de conversar com você. Você é uma personalidade que marca a história do Brasil. A história do Brasil e, provavelmente, o brasileiro do futuro, quando lê o nome Antônio Funari Filho, vai ficar muito orgulhoso de ser brasileiro igual a você. Você é um desses brasileiros que nos enchem de orgulho. Mas vamos começar a nossa conversa. E eu queria saber, o que foi que levou você, ainda muito jovem, a entrar para a resistência ao golpe de 64, de 1º de abril de 64?
Primeiro, o que me honra participar de um programa como esse, tão necessário. Porque, para ter uma ideia, hoje eu sou presidente da Comissão de Justiça e Paz, e a nossa principal meta é lutar pela justiça de, de restauração. Ou seja, passar limpo o passado do Brasil, ou a história do Brasil. Então, no que a gente puder colaborar, e eu colaboro muito mais como uma geração, de certa maneira, fiz parte, e faço parte, porque continua na luta, não só eu, mas os companheiros que continuam. Para você ter uma ideia, eu me encontro com antigos companheiros, toda semana a gente almoça junto. Ninguém fica velho, sabe? Porque a gente se vê sempre. Então, me dá muito prazer isso. E se eu tivesse que escrever uma autobiografia, o título seria Os Outros e Eu, porque eu tive a felicidade de conhecer muita gente boa. E nós somos produtos do universo pessoal que nos cerca. Então, ninguém faz nada sozinho. A gente sempre fez em conjunto. Eu começo minha luta antes. Quer dizer, eu despertei para a política muito cedo. Então, para começar, o meu primeiro voto eu votei num general. Eu votei no general Lott, que era um candidato que merecia ser candidato, porque impediu o golpe contra o Juscelino. O meu candidato perdeu e o Jânio Quadros ganhou. Mas o vice, que também era meu candidato, ganhou, que foi o Jean Goulart. Nessa fase, então, eu estava terminando científico, eu fiz científico, não fiz clássico, como normalmente os estudantes de direito fazem. E, em 1961, com a renúncia do Jean, teve uma mobilização comandado pelo Brizola, que criou o chamado Grupo dos 11. Então, minha participação começou no Grupo dos 11 para assegurar a posse do Jean Goulart. Isso aconteceu, aí depois o outro capítulo foi a renúncia do Jean, que foi uma tentativa de golpe, um golpe militar, mas o Jânio queria ser colocado como ditador, e também teve em função disso, houve uma grande mobilização para que o Jango tomasse posse. Então, foi esse chamado o Grupo dos 11, do qual eu participei. Entrando na faculdade, já em 1962, a gente teve a greve do 1/3, ou seja, uma greve para garantir a participação dos universitários 1/3. Foi uma época muito efervescente. Foi também que começou a campanha pelas reformas de base. Houve essa mobilização de 1/3 que me levou a entrar no movimento estudantil. E, coincidentemente, quer dizer, nessa época, quer dizer, em 61, 62, houve uma organização. Em todo o Brasil, havia mobilização do pessoal ligado à igreja, ligado a JUC, JEC, JIP, etc., para articulação de um movimento chamado Ação Popular. Nome que foi dado em Minas. Aqui em São Paulo, a gente tinha outro nome, Movimento Revolucionário Brasileiro, mas baseado justamente na encíclica do João 23. Então, o movimento estudantil, que para o pessoal católico era da JUC, que começou a se compor com as outras forças de esquerda, como o Partido Socialista, o Partido Comunista, para dirigir a UNE, União Nacional dos Estudantes, elegeu naquela época, isso foi em 62, era o presidente da UNE, o Aldo Arantes. E o Aldo Arantes foi quem capitaneou dentro do movimento estudantil essa articulação de qual surgiu a Ação Popular, ao que eu me engajei.
Em 63, então, houve muita mobilização pelas reformas de base e reforma universitária, principalmente. O golpe de 64 nos pegou em plena mobilização. Quando teve o golpe, o presidente da UNE era o Serra, o presidente, o que sucedeu o Vinícius Caldeira Branco, e nesse momento que houve, ele tinha sido eleito presidente da UNE e houve a eleição da União Estadual de Estudantes aqui em São Paulo, cujo presidente eleito foi o Benedito Nicotero. E eu fui nomeado pela diretoria, esse Benedito Nicotero, com quem eu convivo até hoje, e gente da diretoria dele, como que faz parte desse pessoal que se encontra uma vez por semana. Inclusive a Vilma Mota, que é viúva do Sérgio Mota, que foi um dos articuladores disso naquela época também, que era da diretoria do Benedito Nicotero. Com o golpe, a UE foi invadida, a UNE foi invadida, tiveram os líderes de primeiro nível tiveram que fugir ou foram presos, se exilaram, e o segundo time subiu para o primeiro nível. Então, eu fui eleito vice de intercâmbio da União Estadual de Estudantes. E nessa função, minha função era percorrer o estado de São Paulo inteiro, as faculdades, e também participar, representando a UE de São Paulo, da rearticulação da UNE. A UNE, depois de invadida, foi nomeado uma diretoria pelo conselho, e diretoria constituída de pessoas ligadas ao golpe. Então, quando eu vejo a história do movimento estudantil, tem uma manchete. Depois do golpe, os democratas assumiram a UNE. Quem está escrevendo baseado em manchete entende que democrata era alguém que fosse contra a ditadura. Não é verdade. Eles se intitulavam democratas e intitularam que tiveram que fazer o golpe para impedir a implantação de um regime ditatorial comunista, etc. Mentira. Nessa ocasião, quando teve o golpe, a gente estava realizando no estado inteiro, articulando, aí volta a Pernambuco, um método Paulo Freire de alfabetização. Quando teve o golpe, eu fugi, fiquei em casa de parentes no interior de São Paulo, até que eu fui convocado. Meu pai me ligou, dizendo que eu precisava me entregar em Jaboticabal, que foi um dos lugares, que é a minha cidade, onde eu nasci, e no momento eu estou dando entrevista, porque senão não iam soltar o vereador de Jaboticabal, que a gente elegeu, que era do PTB, Etevaldo de Melo Siqueira, que depois virou um jornalista consagrado, porque a gente tinha implantado aqui em Jaboticabal Só uma perguntinha. Quer dizer, então, que o vereador foi capturado, ficou como um refém até a sua entrega, foi isso? Quem? O vereador, ele foi capturado e ficou como um refém, uma espécie de refém, para que você fosse tocado por você. Não, ele, na realidade, a prisão dele ele foi caçado no dia 2 de abril, 3 de abril, logo no começo. E já procuraram, ele fugiu, aí prenderam o pai dele e mantiveram como refém. Aí ele se entregou. Depois, como ele tinha participado de uma reunião em Ribeirão Preto, ele e vários outros, da implantação da chamada do método Paulo Freire, que eu tinha sido preparado pela UEE, eu fui aluno do Paulo Freire, nessa preparação, justamente da implantação do plano, eu articulava isso, e souberam disso, e condicionaram, falaram para o meu pai, procuraram a família, dizendo que ele só seria solto se eu me entregasse.
Então, nesse aspecto que eles usaram, ele era mais importante que eu. Mas usaram isso porque eu era o articulador, eu que tinha trazido aqui para o interior todo o método Paulo Freire, que era uma atividade justamente do secretário regional da OE, que era o meu cargo na época, quando teve o golpe. Então, eu me apresentei na delegacia, e a primeira pergunta foi justamente essa: olha, você teve uma reunião assim que você articulou em Ribeirão Preto, que tinha o professor de Rio Preto, tinha não sei quem, pá, pá. Quem mais estava na reunião? Aí eu respondi: ó, não me lembro. Falei: como não se lembra? Você disse que não é crime? É claro que não é crime. Fazer alfabetização de adultos não é crime em lugar nenhum. Mas por que então você não quer dizer? Aí eu fiz uma bobagem. Eu falei: olha, eu não me lembro, mas se lembrasse, não ia dizer. Porque eu não quero que ninguém venha aqui por meu intermédio. Eu ter denunciado. Virou o delegado e falou: carcereiro, põe um menino aí na cela 1 para ver se melhora a memória dele. Até hoje eu sinto o barulho da tranca. Fiquei sozinho numa cela. E o Etevaldo tinha sido levado para Rio Preto. Depois ele voltou e eu fiquei um mês preso. Só que naquela época era justiça comum. E o próprio promotor, ao invés de fazer a denúncia, pediu o arquivamento e declarando, dizendo o seguinte, que num país analfabeto, quem faz alfabetização de adultos tem que merece uma medalha, não a prisão. E fui solto. Solto, eu já participei do primeiro, que é o E de São Paulo, se articulou mais rápido que as outras. A gente tinha uma articulação muito forte aqui. E fui para São Paulo justamente para participar da, da, da Assembleia, não é? Que elegeu a nova diretoria. Então, foi eleito vice de intercâmbio. Foi aí que eu estou dizendo que eu tive que percorrer o Brasil inteiro e participei da estruturação da UNE. Em função disso, durante esse período, a gente começou recriou o E-Volante, etc. e tal. Então, o movimento estudantil começou a crescer, que teve condições, então, de fazer um congresso. O primeiro congresso da UNE foi em 65, que foi aqui em São Paulo. E eu fui um dos coordenadores desse congresso. Esse congresso elegeu o Antônio Xavier, como presidente da UNE, e uma diretoria que tinha gente do Brasil inteiro. Eu queria destacar o Altino Dantas, que depois acabou assumindo, que assumiu a presidência da UNE com o afastamento do Xavier por problemas de saúde. E e a gente realizou uma coisa, e eu fui eleito presidente da União Estadual de Estudantes. Nesse congresso em Piracicaba, a gente aprovou uma coisa muito importante, que foi a eleição direta da diretoria da União Estadual dos Estudantes. Se a gente Foi daí que a nossa luta, que em 64 o foco era a criação de uma sociedade socialista, etc. e tal, passou a ser uma luta que tinha como foco a redemocratização. E se a gente defendia eleições diretas, a gente tinha que dar um exemplo, começar implantando a eleição direta. Implantamos nos DCS, que nos centros acadêmicos já eram, mas nos DCS da PUC e da USP, que eram as universidades que existiam na época, não existia ainda a Unicamp, outras, e as outras, de certo modo, não se tinha condições políticas, mas foi isso que fez com que a gente passasse a ter massa no próprio movimento estudantil. A gente passou a ter peso. O meu sucessor, por exemplo, o Travasso, foi eleito diretamente.
e depois que ele foi ser presidente da UNE. Bom, encurtando um pouco, eu nasci, me despertei para a política em movimentos. Eu cheguei à conclusão que o avanço que a gente pode proporcionar tem que ser na base de movimentos. E eu nunca deixei de ser participante de movimento desde então, desde o começo. E também comecei a perceber o seguinte, que embora que quem estava defendendo a democracia eram justamente aqueles que eram acusados de querer implantar uma ditadura. Enquanto os que diziam que estavam defendendo a democracia que implantaram a ditadura. Então, essa luta inicial foi principalmente do movimento estudantil, até por uma condição econômica e social, porque eram filhos da pequena burguesia, eram gente que tinham, naquela época, a universidade era um privilégio. Tanto que, já em 62, a UNE, através do CPC, tinha o alto do 1%, porque apenas 1% dos jovens que teriam tinha acesso à universidade. Era, de certa maneira, um privilégio. Então, tinha mais força social para começar a enfrentar a ditadura. Então, nós antecipamos, inclusive, o movimento operário, que foi terrivelmente atacado e não se permitia não tinha esse espaço. Nem na época do Castelo Branco, que foi a primeira fase da ditadura. Então, bem, eu fui, nessa ocasião, logo depois de eleito, que a gente implantou, quando foi implantado justamente a eleição direta nos DCS, a UE, de novo, foi invadida. E eu já fui preso outra vez. Mas fui logo solto, porque, na realidade, minha prisão foi uma prisão feita pelo pessoal do CCC. Porque eu estava na sede, eu era o único que estava na sede quando eles invadiram, porque eles achavam que a apuração das eleições do TCE da USP fosse feita lá na UE. E não foi feita. Nós fizemos no Centro Acadêmico Ô, Funari, Foi então, não. essa sua segunda prisão foi feita pelo pessoal segundo eu entendi, pelo CCC, quer dizer, o CCC era Comando de Caças Humanistas. Isso. Não era nada oficial. Quer dizer, era uma espécie Não, assim não. de, é uma É, milícia a serviço é, do golpe. era uma milícia, mas que tinha gente comandado pelo pessoal do DOPS. Comandado por Raul Careca, que era um dos personagens, não só do PCC, também era um que participava num grupo de assassinos da própria polícia, que foi denunciada pelo Hélio Bicudo. O nome deles era... Perfeito. Eu acho que tinha alguma coisa com. Não sei se é o mesmo grupo, Escuderia Lecoq. Não sei se é o mesmo. Não, eles praticavam, para você ter uma ideia, na minha, eles praticavam o seguinte exercício: eles prendiam pessoas jovens, só que quando eles presos, e usavam um presídio Tiradentes, que era um antigo presídio que existia aqui, que tinha sido uma casa de um mercado de escravos, que não existe mais, foi demolido. Eles colocavam esse pessoal, prendiam esse pessoal e depois soltavam e praticava caçada humana no fim de semana. Esse pessoal que se integrou depois ao DOI-CODE, esses assassinos. Então, esse Raul Careca fazia parte que comandava essa coisa. Mas eles tiveram que soltar, que eles queriam impedir e tomaram conta da sede da UE. Então, nós passamos a ter uma UE volante. A UE não tinha sede, a gente alterava sede nos centros acadêmicos.
ficamos, então, numa fase de semi-clandestinidade. Mas, mesmo assim, realizamos a eleição do meu sucessor, que foi o Travassos. Continuando. Bom, feita essa eleição, etc., realizamos primeiro, antes disso, esqueci de dizer, nós participamos de um congresso clandestino da UNE, porque o congresso de 66 foi proibido por declaração do próprio ministro da Guerra, ministro da Justiça, e assim, Belo Horizonte, cercaram Belo Horizonte. Mas a gente marcou uma data falsa, marcou uma data e antecipamos o congresso de uma semana. Então, quando eles cercaram, a gente já estava saindo, a gente já tinha realizado o congresso, que foi eleito José Luiz Guedes, o presidente da UNE na época. Que depois desse baile que a gente deu na repressão, eles aprenderam. Quando fomos fazer o congresso da UE em São Bernardo, esse congresso foi cercado pela polícia. Então, foram presos cerca de 200, 300 representantes que participavam do congresso. E fomos levados para o DOPS. Como eu sabia que eu ia continuar preso, mas o preso não poder manter todo mundo preso que estava no congresso, eu abri o congresso no ônibus que estava nos levando, no primeiro banco do ônibus, para que o pessoal continuasse o congresso. E foi o que aconteceu. Aí eu fiquei preso naquela ocasião, acho que uns 15 dias, coisa assim. Mas a diretoria, alguns diretores da UE, que foi o Mário Siqueira, o Fausto Carneiro e Getúlio Hanashiro, que era nosso, e mais o presidente do 11 de agosto, que era o Lazzarini. Soltos, então comecei a responder um processo por dirigir entidade extinta por lei. E a União Estadual dos Estudantes de São Paulo até hoje não foi extinta, mas isso pouco interessava a repressão. Bom, logo depois, terminei o meu curso de Direito, formei advogado, foi quando eu comecei a advogar, até que tive que levar, a pedido de um amigo meu, de Jabuticabal, que tinha um irmão que foi preso, que estudava em Piracicaba, estudava agronomia. Na campanha pelo voto nulo que a gente fazia, ele foi preso por ter tomado um palanque. Então, fui acompanhar esse que tinha uma indicação para ir procurar o Aldo Lins de Silva. Foi quando fui acompanhando, e eu sugeri a ele, porque já começava a ter, não tinha acesso, tinha incomunicabilidade, precisava quebrar essa incomunicabilidade. Eu tive ideia, falei, olha, eu tive um amigo que perdeu um exame oral, ele conseguiu um atestado médico de que ele tinha uma doença comum. Bom, que ele era doente, que ele precisava de assistência médica. E esse meu amigo era médico, o irmão do que estava preso. E ele arrumou um atestado e se quebrou em comunidade. O Aldo pôde ter contato com ele, etc. Isso aí fez com que o Aldo me convidasse. Falou, olha, eu quero que você trabalhe comigo. Vem para cá, não sei o quê. Eu tenho aí uma série de problemas aí, eu vou ter que viajar para o exterior. Eu gostaria que você viesse trabalhar. Eu comecei a trabalhar com Aldo Lins Silva, foi aí o meu contato com, com Pernambuco, né? Que eu acabei fazendo parte da família dos Lins de Silva, sabe? Do Teste, descendente. Então, esse é o meu esse período. Então, eu advogando, chegou o Ibiúna.
Então, era o Ô, fim ô Pois Funari, não. isso era que ano? Isso em 1960 e 68. 68, né? Quer dizer, você conseguiu ser preso logo no comecinho, né? Foi preso 2 vezes, logo no começo. E em 68 você já estava na atividade de socorrer os companheiros que tinham caído nas malhas Isso. da... Perfeito. Principalmente Ibiúna. No caso de Ibiúna, a gente entrou com habeas corpus para todo mundo, para uns 400. Mas o Aldo não podia, não era conveniente ele assinar os habeas corpus, porque ele é primo do Evandro Lins de Silva, que era ministro do Supremo. E, naturalmente, podia ter algum problema de impedimento, etc. Ele pediu para eu que assinasse esses habeas corpus. E mais do que isso, eu que ia na prisão para soltar. Quando eu chegar, eu falei, ué, você está preso também? Eu falei, não, estou para soltar vocês. Então, esse tipo de militância então, chegou num ponto em que o Aldo teve que viajar, então, no fim do ano, eu que fiquei tocando, fazendo as audiências, etc., na auditoria militar. Então, fazia tanto que até acabei criando amizade com alguns funcionários, tá? Às vezes escrivão, escreventes, sabe? Eu estou contando isso para chegar em uma história interessante, que eu acho que nós conseguimos libertar todos, praticamente, só faltaram continuar presos. O Travassos, que era o presidente da UNE, né? O, o Vladimir Palmeiras, que era uma expressão que tinha comandado a passeata dos 100 mil, essa coisa toda, né, que tinha muita expressão. O Dirceu, que era meu contemporâneo da faculdade, foi meu calouro. O, o, o Ribas era um secundarista. E mais uma pessoa que eu não me lembro agora o nome. Bom, esses ficaram. A gente teve a estratégia de ir com um grupo maior. A gente, com esse grupo, que deviam ser uns 10, etc., nós entramos com 2 habeas corpus. Um para o pessoal menos visado, que a gente conseguiu. Em função disso, isso nos fortaleceria para pedir a soltura dos outros 4, desses que ficaram lá para o fim. Bom, conseguimos, em dezembro, no começo de dezembro, a gente conseguiu que o Supremo aprovasse justamente a soltura, acatasse o nosso habeas corpus, e determinou que isso fosse feito. Só que acontece o seguinte, naquela época você não tinha um sistema agora online, não é nada online, tinha que trazer fisicamente, então tinha que vir de Brasília um oficial de justiça para trazer no escritório, para trazer esse habeas corpus. Bom, em suma, ele chegou acompanhado até já por o Paulo de Tarso Venceslau, que era ligado principalmente ao Dirceu, que era da Helena, e tinha também uma jornalista chamada Vilmari, que era da Folha. Foi no escritório, a gente falou, bom, então vamos para a auditoria militar. Estava fechada porque foi declarado feriado, que era dia do reservista. Era um feriado para a auditoria militar. Aí eu falei, não, vamos atrás do escrivão. Fui atrás do escrivão, chama Sala Birri, e falou, olha, nós conseguimos esse habeas corpus, etc. Eu queria que o senhor, né, já... Eu falei, tudo bem, se vocês falarem com o ouvidor, que eu estou à disposição, eu bato o alvará de soltura aqui, não tem problema. E ele deu o endereço do auditor. Tá? Nós fomos lá, em caravana. Chegamos lá, a mulher dele falou, olha, ele não está, ele foi chamado para comparecer a, ao quartel do 2º Exército. Aí fomos para lá,
E ficamos aguardando. Eu lembro que estava muito sol, tudo, mas ficamos ali sombra aguardando a saída dele. Ele saiu. Quando ele saiu, fomos cumprimentá-lo, etc. Olha, nós conseguimos aqui, temos aqui a decisão do Supremo, eu pedimos que o senhor providenciasse o alvará de soltura. Ele falou, olha, mas hoje é feriado, então não posso. Eu falei, não, eu falei que o Salaberry, ele está a posto, é só o senhor falar. E ele começou a enrolar. Aí eu, naquela muito metido, né, como um jovem, eu virei para ele, Excelência, eu queria dizer o seguinte, infelizmente eu vou ter que pedir a sua prisão por não cumprir decisão do Supremo. Ele era muito educado, eu sei que o filho falou, Rapaz, hein? Isso é espetacular, é espetacular. Quer dizer Eu que o falei, arrobo juvenil falou mais alto, eu vou ter que pedir sua prisão, né? acaba com Aí ele falou, doutor, por sua gentileza, eu queria falar em particular. Me chamou no canto e falou, olha, se eu cumprir, que eu vou preso. E acabo de receber. Eu saí você viu aí que eu teve aí na. Você quer saber por quê? Ouça a Hora do Brasil hoje. Aí a gente saiu, voltamos lá para o escritório, tinha um radinho, e nós quatro ouvimos, ao vivo, a cores, a edição do ato 5. Era 13 de dezembro de 1968. Olha que coisa, hein? Isso é uma. A história estava conspirando contra o pessoal. E foi uma. Não, e a sua sorte é que essa conversa foi antes da Voz do Brasil, porque se fosse depois, quem ia ser preso ia ser você, né? É, mas não demorou muito. Aí, conclusão, o Aldo não pôde voltar, eu continuei tocando os processos, e eu era réu daquele processo que eu era acusado de dirigir entidade extinta por lei, que foi do Congresso de São Bernardo. Mas eu continuava advogando, continuava visitando os presos, visitando o pessoal no lugar do Aldo. Até que no fim de janeiro foi marcada uma audiência e eu pedi para um colega, que se chama Joaquim Carvalho, meu colega de turma, também da diretoria Só da UERJ. uma pergunta, Fanário. Quer dizer, então, que o ato AI-5, ele sustou de pronto a decisão do Supremo. De cara. Não só, mas também caçou. O Evandro caçou o pessoal melhor do Supremo, limpou o Supremo. Então foi um terror. Acabou com o habeas corpus, acabou com tudo. Então, a primeira coisa vai acabar com o habeas corpus. Então, o ato 5 acabou com todos os direitos, estabeleceu a, a possibilidade de se manter um preso político 20 dias sem contato com ninguém. É interessante que a gente começou a usar uma estratagema. Nós começamos a entrar com habeas corpus em nosso favor, os advogados, que é o direito de ir e de vir. Então, num certo período, isso aí funcionou. Sabe? Mas o fato é que foi o terror. E eu fui obrigado a continuar, e eu tinha essa audiência, e depois tinha meu julgamento logo depois. Então, mas eu ia fazer essa audiência até que num ônibus, teve um companheiro que me encontrou, você, não sei o quê, você vai fazer? E me falou o seguinte, que estava preparado, que o pessoal ia soltar, ia tomar a auditoria militar para soltar os presos. Eu falei, pô, vai ser uma loucura. Né? Que era. Eu soube disso, eu falei, pô, não posso passar para ninguém fazer isso. Então, eu falei, pô, vou fazer essa audiência aí.
Na realidade, nessa audiência, antes de começar, eu encontrei com a pessoa da ALN que ia fazer isso, estava comandando isso, que era o Paulo de Tarso Venceslau, que é meu amigo até hoje. Eu cheguei para ele, conversei com ele e falei: olha, eu vou fazer o seguinte, ou melhor, primeiro, eu fui diretamente lá e pedi, embaixo da auditoria, um tipo de porão, ficavam antes da audiência, ficavam os réus, né? E eu fui lá falar com o Dirceu, que era mais ligado ao LN. Eu falei: Dirceu, soube no ônibus, está preparado, se acontecer uma coisa dessa, pode ser um desastre, pode ser uma carnificina, vai morrer gente, é perigoso, não sei. Não, pare com isso, não sei o quê, e tal, fala para parar. Que era a pessoa com quem eu tinha amizade, né? Embora e tinha uma certa ligação com a Eliane, ou quem estava fazendo isso, eu saí de lá e fui falar com o Paulo de Tarso, que estava lá fora, e falei: Paulo, o senhor pediu para não fazer isso, para parar com isso, deixa. E foi abortada a situação. Quando eu volto, o Travassos falou: olha, encontraram, o irmão do Travassos tinha passado parecia uma colinha, sabe, colinha sanfoninha, para dar notícias para ele sobre o movimento esquerdo, sobre a ação popular, quer dizer, uma coisa assim. E estão achando que você que me passou o bilhete. Conclusão. Eu, quando percebi, quando soube isso, eu falei: puxa, eu vou. Primeiro, não é crime passar bilhete. E primeiro não foi eu, mas, conclusão, eu fui preso na auditoria militar pelo promotor da Justiça Militar, que é um sujeito de direito, um cara Peraí, você moço, foi você fez uma preso? auditoria militar como advogado, sob acusação de passar um bilhete para o cliente. Mais uma vez, eu estou acusado de uma coisa que não é crime. Sim, mas não é somente isso, não. Quer dizer, você foi preso no exercício da profissão de advogado Isso. durante. Não, é importante sim, que a gente destaque isso, porque esse é um elemento a mais que vai fortalecendo as pessoas, especialmente naquelas que não lembram, que não viveram aquele tempo, o nível de truculência e de arbitrariedade que ocorreu nos tempos de chumbo. Um advogado preso no exercício da profissão porque estava trabalhando. Olha, é uma coisa assim, tão absurda. Bom, fui preso, 20 dias incomunicável, e o meu julgamento da UE, eu e os meus companheiros de processo, fomos condenados a 4 anos. Primeiro seria 4 anos, aí depois tiveram que corrigir, porque tinha que ser menos, porque não dá para corrigir na, na maior pena, enquadrar duas coisas. Distribuição de panfleto, acharam no Congresso os panfletos da Quarta Internacional, puseram na nossa conta, e há 4 anos. Bem, e logo depois eu fui julgado de novo, fui condenado a 7 meses pelo crime de bilhetagem. O pessoal até brinca, crime de ter passado um bilhete para o cliente. Bom, conclusão, eu fui levado para o DOPS, aí nós fomos inaugurar, fiquei 20 dias no DOPS, e numa cela com o Hélio Navarro, que era um deputado federal, que também foi preso por uma acusação absurda,
mas estava lá preso. E ele não quis fugir, como muitos fugiram quando teve o golpe. Então, o resultado é que ele estava preso. E eu fui para a cela especial, a cela dele, estavam os advogados. Estava também um outro advogado, que era uma figura interessantíssima, que ele trabalhava, ele é dirigente do PCB, Partido Comunista Brasileiro, e ele trabalhava como taxista, a disfarce dele que era taxista, mas ele era dirigente. Ele era advogado também, gaúcho, no Rio Grande do Sul, e que ele, ainda no DOPS, ele foi barbaramente torturado, e ele foi preso por causa do filho dele. O filho dele era dirigente estudantil secundarista, foram atrás do filho e pegaram ele. O fato é que o filho era menor, mas foi preso, foi torturado na frente dele, até que ele, para impedir a tortura do filho e tudo mais, ele simulou, ele era yoga, entendia muito de coisas, ele simulou um suicídio, cortou uma veia, que não seria mortal, mas provocou sangue, etc. E tal. Então, isso aí inibiu toda a violência que podia ter contra ele. Foi quando conheci essa grande figura, que até me convidou, houve uma ligação muito afetiva, muito grande entre nós, mas e ele até me convidou para, olha, dos que estão presos aqui, a pessoa que eu tenho mais confiança é você, eu tenho mais gratuitamente. Então, nós começamos a serrar a grade. Ele já estava começando a fazer isso para ajudar ele para poder fugir. Mas o fato é que, antes disso, depois desses 20 dias, eu e o Hélio Navarro fomos transferidos para o presídio Tiradentes, uma ala relativamente nova, foi construída na época do Adhemar de Barros, para ser um presídio político, uma área para preso político mesmo, que foi reativado. E quando nós chegamos lá, as celas eram ocupadas, mas tinha toda a porta da cela, a janela da cela, ela tinha um zinco cobrindo assim, ou madeira, porque lá ficavam os condenados pelo Esquadrão da Morte, aquela história que eu estava contando no PCC. O Esquadrão da Morte era um esquadrão que se dedicava a praticar justamente nos fins de semana caça humana. E era o pessoal, era uma espécie de uma coisa que não era estruturado, não era dentro, mas era, no fundo, dentro da estrutura. Que eles tinham até essa cela, esse presídio para usar. E lá eu fiquei 7 meses, com companhias muito agradáveis. O pessoal foi saindo do DOPS, preso e indo para lá. Ou outros já começou o DOI-CODE, e vinha o pessoal torturado, o pessoal. Entre eles, entre os que estavam lá presos, tinha um estudante de Minas Gerais, que era presidente do Centro Acadêmico de Engenharia de Minas de Ouro Preto, que chamava-se Epitácio Maia, ou seja, o governador do Rio de Janeiro, depois foi governador do Rio de Janeiro, que é o Maia. Eu lembro que eu ganhei de um primo uma televisãozinha, que prestou, e essa televisão que o Maia, que ele era viciado em assistir novela, a novela que trabalhava a Beth, a Beth Freire, Beth Faria. Era uma artista famosa na época, que era uma novela que ele gostava de assistir, o pessoal também, etc. E tal. Tanto é que essa televisão ficou na sala deles, não na minha. Mas foi lá que a gente viu também a chegada do homem à Lua. Entre episódios interessantes, tem o de Isaías Almada. Isaías Almada é um
um teatrólogo, e na época ele era casado com a Marília Medalha. Nessa época, o jogo que existia era a chamada loteria esportiva. E ele jogava sempre na loteria esportiva e entregava na visita semanal para a mulher, que era a Marília Medalha, para jogar, etc. Num desses, ele descobriu, porque a gente tinha acesso à televisão, que ele tinha ganho na loteria esportiva. Foi uma festa, foi uma coisa assim. Você imaginou ser preso, ganhar na loteria esportiva. Até que teve a primeira visita, quando ela voltou, ela não tinha feito o jogo. Eu até emendo as coisas. Depois nós saímos, depois de 7 meses, eu fui absolvido pelo Tribunal Superior Militar dos dois crimes que eu era acusado. Até o Tribunal Superior Militar entendeu que era um absurdo mesmo a condenação. Naturalmente, o Tribunal Superior Militar era constituído de pessoas que queriam tirar da tropa, então mandavam para lá, etc. Então tinha uma pessoa politicamente melhor, menos terrível do que o executivo. Bom, então fui solto. Ele também foi solto mais tarde, e eu fiz o divórcio dos dois. Até brinco com isso. Mas quer dizer, então a moça impediu que ele ganhasse uma loteria e, como prêmio, ela perdeu o marido, né? Eu não... É assim, mas eu gosto. Funari, eu sou engenheiro, como você sabe, mas eu dedico muito o meu tempo de lazer, eu dedico à literatura. Então, eu não só leio muito, mas escrevo muito. Eu confesso a você que eu vou tomar essa pequena passagem como mote para um conto, que realmente é uma história surrealista. Porque eu tenho coisas da cadeia que eu costumo, porque eu não sou uma pessoa otimista, mas eu adoro bom humor. Então, e eu coleciono essas coisas. Eu esqueci de dizer quando eu estava preso, para ver como era quando foi o golpe de 64. Quando estava preso na cadeia aqui em Jabuticabal, na cela 1, eu estava sozinho, mas essa cela 1 era próxima do gabinete do delegado, e dava para ouvir o que acontecia lá. E era um domingo, eu ouço tocar o telefone, toco o telefone, até que é atendido. Não, no escrivão, escrevente, não, eles não vêm no sábado, domingo, eles não. Não, também não tem nenhum, não tem nenhum policial, não. Apenas, não. Eu sou um preso. O preso que tomava conta da cadeia do feriado. Que tinha um chamado preso correcional, que era o preso do diário. Eles punham para fazer serviço de limpeza, fazer não sei o quê, e tomar conta da cadeia. Eu sou o preso, né? Que é outra. Meu Deus. Voltando, outra coisa cômica. Quer dizer, eu comecei a rir ali sozinho. Bom, mas voltando lá. Então, eu continuei no escritório, menos na linha de frente, mas foi quando uma pernambucana veio para São Paulo para ocupar lá meu lugar no escritório do Aldo, que é ficar à frente disso, dessa questão de aos direitos políticos. Tanto ela como um outro colega, que era o Sunei, o Enei. Bom, essa colega é a Rosa Maria, que foi membro da Comissão da Verdade. Depois ela voltou para o Rio de Janeiro. É uma advogada que se consagrou.
na defesa de presos políticos, etc. Tal. Foi uma primeira grandeza, que continua vivo, atuante. Bom, e eu comecei a me dedicar também a apoio à chamada oposição sindical, que foi uma oposição sindical que foi criada justamente para poder enfrentar, já na reestruturação do movimento operário, os perigos de interventores que tinham tomado conta dos sindicatos. Isso foi uma articulação nacional que teve muito peso. O Deleles, que foi um ex-dirigente sindical, que foi exilado, que voltou para cá, o Flores, bem, e outros, Valdemar Rossi, e esse pessoal que eu comecei a prestar assistência, que é da oposição sindical, e que foram, de certa maneira, ganhando os sindicatos, mesmo ainda em plena ditadura. Já existia em 68, que foi o surgimento da primeira greve, que foi em Minas Gerais, em Osasco. Foi meu colega de Tiradentes também, o líder do sindicato de Osasco. Em suma, era um pessoal que eu tinha muita ligação, sabe? Comecei a trabalhar, me dedicar a isso, além da atividade profissional que mantinha, e esse apoio aí aos advogados que trabalhavam diretamente na auditoria. Eu passei a não ter condições de fazer isso, mas continuei atendendo as questões conforme foi avançando a redemocratização. Participei, então, por essa militância da criação do primeiro, que era um movimento para a formação do Partido Popular Democrático e Socialista, que era uma articulação feita pelo pessoal que na anistia voltou do exterior. Detalhe, eu que fui receber o Betinho, que foi o criador da organização que eu pertencia, a Criação Popular, da qual não fui expulso, porque houve uma crise, mudou o nome, mudou tudo, etc. E eu, como eu estava preso, não deram baixo na minha carteira. Até hoje eu continuo sendo da Ação Popular. Eu costumo brincar assim, pelos princípios, etc. Mas o Betinho foi um dos que eu fui buscar no aeroporto. Bem, eu continuei militando e politicamente participei da reestruturação, primeiro, da iniciativa de formar esse partido, que foi uma ideia do Fernando Henrique, e que eu fui convidado para participar disso pelo Plínio de Sampaio, que participava dessa... É o pessoal que votou do Chile. Mas essa coisa foi andando até que acabou não vingando, e uma parte dessa articulação foi participar da formação do PT, das quais eu me incluía. Os conhecidos aqui mais de São Paulo, o Refor, o José Álvaro Moisés, o Perseu Abramo, que era um jornalista. Então, a gente participou também da formação do PT. E nessa articulação anterior, que é a que exultou no PT, mas enquanto estava se organizando isso, foi lançada uma chapa de esquerda que o Fernando Henrique disputou como Montoro, poderia ter 3 candidatos, e eu fui candidato a deputado estadual para ajudar a organizar isso. Não fui eleito, mas deu para organizar muita coisa e poder ajudar depois na formação do PT, da qual eu fui candidato em 82 e fui suplente. Fui segundo suplente, deputado estadual.
A minha militância, então, continuou como advogado, principalmente da posição sindical. Fui diretor do sindicato do jurídico, do sindicato dos engenheiros, até quando depois da eleição do Collor, eu já estava na Comissão de Justiça e Paz, que eu entrei em 1983. Foi quando eu descobri que eu sempre fui um militante de direitos humanos, desde o começo. E continuo sendo. E deixei de participar de política partidária, mas continuei, continuei participando da política, já como militante de direitos humanos. Representei a Comissão de Justiça e Paz no movimento pela ética na política. Foi interessante que esse movimento começou, foi ideia até do Betinho, esse nome. Eu era contra, eu achava que era muito sofisticado, negócio, ética na política, etc. Mas ele tinha razão. Tanto é que pegou esse movimento. E foi interessante que, quando esse movimento já tinha adesão do MDB, do Ulisses, toda a coisa pegou na Abreu mesmo, estava. Um detalhe, foi eu, né, por participar da coordenação nacional, eu que defendi a entrada da UNE nessa articulação. E a UNE entrou e a UNE, de certa maneira, teve uma importância muito grande nesse movimento, mas também que rendeu para a UNE recuperar o movimento de massa, sabe? Que foram os chamados caras pitadas, etc. O Lindenberg Faria, que era o presidente da UNE nessa ocasião. Foi interessante que aqui em São Paulo a gente tinha havido uma divisão da coordenação aqui com relação a uma passeata que ia acontecer, que saía da Paulista, e a UNE queria que terminasse na Praça da Sé, e os outros membros da OAB e tudo mais queriam que fosse no Anhangabaú. E eu fui destacado para convencer o pessoal da UNE. Eu fui para Paulista, fui encontrado pelo Lindenberg e ele me convidou para subir no caminhão que estava coordenando a passeata. Os estudantes, né, parte do... que, no fundo, era o pessoal que tinha mais massa e tudo mais. Então, me convidou para subir no caminhão, subi, encontrei lá nada mais, nada menos do que o contemporâneo meu, quando era presidente da UE, ele era presidente da UE da Bahia. E, na conversa, ele falou: "Pô, tudo bem", concordou. Ele, naturalmente, era o dirigente do PCdoB, que controlava a UNE na época. E ele falou: "Só que tem o seguinte, você vai ter que falar". E me levou, seguimos até o Anhangabaú. Quando começaram as falas, etc., me convocaram para falar. Eu mandei a mensagem da Comissão de Justiça e Paz e tudo mais. Quando eu desço, encontro meu filho, que estava na porta, me esperando. Ele falou: "Ô, pai", de repente eu vi uma voz conhecida, era você. Meu filho estava participando justamente desse movimento pela ética. Bom, em suma, eu tive. E continuei nessa militância, como resultou na queda do Collor e tudo mais. Foi na queda do Collor que que assumiu, naturalmente, um governo, que seria o governo de transição, mas o governo em que houve grandes avanços, que foi o do Itamar, né, que era o vice, e ele convidou para ser presidente aliás, ministro do Trabalho, o Barelli, que era do Diese, que tinha um histórico, né, muito importante, ele era o ministro do governo de transição, do governo paralelo do Lula. Quando foi eleito o Collor, se criou
um governo paralelo. E ele era a pessoa. E ele me convidou para assumir a Delegacia Regional do Trabalho. Como eu era advogado sindicalista, ele me convidou para assumir isso. Mas eu tinha uma responsabilidade com a Comissão dos Municipais e falou: olha, eu te peço 15 dias para falar com o cardeal. 3 dias depois eu estava nomeado. Tinha falado com o cardeal, mas não tinha decidido ainda. E assumi. Então, assumi com a seguinte condição: eu não fui indicado de nenhum partido, foi indicação do próprio Movimento pela Ética na Política, de que eu fiz parte, que o Barello também fez. Daí, fiquei 10 anos como delegado regional do trabalho, e que me afastado da atividade do cargo do Sindicato dos Engenheiros e me dediquei, fiquei 10 anos nessa condição. Até que foi com a eleição do Lula, eu pedi para que me arrumasse um substituto, porque eu fiquei 10 anos também, que era difícil colocar alguém com a mesma condição de independência que eu tinha, sabe? E daí que eu esperei até que eu fiquei um certo tempo até para passar para o meu sucessor e voltei para a advocacia. Foi quando, logo depois, eu tive que assumir ainda pela Comissão de Municipais, eu tive que assumir a ouvidoria de polícia. Aí fiquei 2 mandatos como ouvidor da polícia, que é escolhido pelo CONDEP. CONDEP é um conselho que a gente criou, a gente que eu falo, comissões municipais, principalmente, OAB, um conselho que não é chapa branca, tem um representante do Executivo, um do Legislativo, um do Judiciário, mais 2 representantes da OAB e 6 representantes das entidades de direitos humanos. E esse conselho existe até hoje. E esse conselho que escolhe o ouvidor da polícia. E teve uma crise porque foi feita uma lista tríplice, o escolhido, que era o Mariano, que foi o primeiro, ele não pôde aceitar, então teve que voltar à lista tríplice e me pediram para eu entrar nessa lista. E fiquei 4 anos como ouvidor da polícia. Até que depois eu voltei, continuei advogando, e eu estou até hoje, e como na Comissão de Justiça e Paz. Em 2013, a gente criou a campanha contra a criminalização dos movimentos sociais, em função da criminalização que estavam fazendo das entidades sociais, baseado numa lei que tinha ser aprovada, que era uma lei de combate à organização criminosa, começaram a enquadrar as entidades nisso. Ainda foi no começo, no fim do governo da Dilma. Essa organização, essa estrutura existe até hoje, e toda segunda-feira tem reunião. Daí que pegou o apelido de sempre às segundas. Em suma, eu procurei sintetizar, desculpe, porque é muito tempo vivido por essa minha geração, e então eu queria, se possível, encerrar ficando à disposição. Não, mas pelo amor de Deus, vamos encerrar, não. Eu tenho 3 perguntinhas. São 3 perguntinhas, são rápidas. Mas são temas que você levantou que são de extrema importância. Um deles é o domínio da palavra. O domínio da palavra. Você falou de uma forma muito clara que, em alguma época desse processo de instalação e de operação do regime autoritário no Brasil, os golpistas tentaram assumir, pelo menos, o domínio da palavra democracia. Então, os antidemocratas se denominavam democratas e atribuíam aos democratas a pecha de antidemocratas. Quer dizer, a disputa da palavra. Então, no fundo, me parece que isso é um dos panos de fundo da fake news. Né? Quer dizer, o cara impõe uma verdade. E a gente nota que hoje estão sendo aplicadas coisas que já foram aplicadas em toda a época. Né? Quer dizer, quem tem o domínio da palavra
tem o domínio da história, e tem o domínio da história e impõe a sua verdade aos submetidos. Eu queria que você comentasse, Funari, um pouco a respeito dessa história do controle da palavra, e especialmente se nós aplicarmos isso no que ocorre hoje, o que é que esses grupos da extrema-direita querem fazer com o domínio da palavra e na construção dessas chamadas bolhas de desinformação, que são as bolhas nas quais atuam os pastores evangélicos e alguns políticos, essa resistência à criminalização da mentira, né, da fake news. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse aspecto, sobre isso. O que a gente sente é que eles lutam pelo domínio da palavra liberdade. Eles levantam como sendo a liberdade de expressão. Não é por outro caso que na Argentina o Milei se coloca como anarcocapitalista, que é a tentativa sempre de ligar a liberdade ao capitalismo. Eu lembro que, na época, antes de 64, a gente usava o seguinte: a liberdade burguesa é a liberdade da galinha e da raposa. A galinha tem a liberdade de ser comida pela raposa, e a raposa tem a liberdade de comer as galinhas. Continua valendo isso. Eles utilizam como sendo a guerra contra os fake news como a luta contra a liberdade, como sendo uma limitação da liberdade. Então, é uma coisa terrível, porque eles têm argumentos, respostas fáceis para problemas difíceis, ou de assuntos difíceis. Continuam com isso. Então, a gente está continua enfrentando a chamada luta ideológica. E tem outra coisa também que eu sinto, que eu noto, que eles se colocam como antissistema. Na realidade, eles são antissistema democrático, não antissistema, o sistema capitalista, que é o que domina. Mas eles estão conseguindo esse tipo de marca, se apresentar e jogando a gente como defensor do sistema. Gente. Então, esse troço é sério. E hoje, com a multiplicação dos meios de comunicação, com a chamada, que a gente poderia ser uma possibilidade de você democratizar a comunicação, eles jogam uma fortuna, o capital, etc., para controle disso. Já passam da chamada comunicação que eles já tinham controle dos meios de comunicação, etc., passou a ocupar segundo plano, ao ponto até de eles acusarem a Globo de ser comunista, sabe? E o enfrentamento é principalmente contra os meios de comunicação, e criando o Brasil paralelo. Quer dizer, então, essa coisa é resultado de a gente não ter conseguido nunca fazer uma justiça de transição. E esse trabalho de vocês é muito importante, porque é a possibilidade da gente historiar, mostrar o que é real da nossa história, o que foi vivido pela nossa história. Daí a importância que eu acho da conversa, sabe? Perfeito. Funari, uma outra coisa que você falou, que também uma coisa assim muito... A primeira vez que eu ouvi, né? A gente ouviu muito falar em Esquadrão da Morte, Esquadrão Lecoq, essas coisas todas. Mas você falou de uma coisa assim que me chamou a atenção, que era a existência assim, de uma espécie de clube de caça. Quer dizer, prendiam aqueles que estavam condenados à morte
num determinado tempo, quando não havia nem há no país a possibilidade legal da aplicação de pena de morte, quer dizer, naquele tempo houve, eu me lembro que durante o tempo no Brasil houve, não sei se foi no AI-5, se foi no AI-6, se foi um daqueles atos qualquer, estabeleceu a pena de morte para alguns casos. Mas, do ponto de vista real, o Brasil está isento dessa pena de morte, que é aplicada nas populações negras, populações pobres, nos periféricos, né? Mas você deixou de uma forma assim muito, 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 muito clara a questão que havia uma espécie de pessoas condenadas à morte, que num determinado dia, não sei qual era o mecanismo de escolha, mas eram soltas e se fazia uma caçada humana, né? O que que você- Isso a gente vive, principalmente eu e o Hélio, o Hélio Navarro, que, que fomos os primeiros a reinaugurar, recuperar aquela parte do Presídio Tiradentes que estava abandonada, estava sendo usada por esse pessoal. Eles tinham o capricho, esse pessoal era preso, era bem tratado, era, era alimentado, forneciam o barbeiro e roupas para eles ficarem em um ponto de poderem ser soltos. Eram todos presos comuns, principalmente o pessoal chamado preso que existia, que o centro era preso por vadiagem, sabe? Então, eu, eles levavam esse pessoal para esse presídio. E muitos deles, quer dizer, e esse Esquadrão da Morte, o pessoal também trabalhava no sentido não, de arrecadar dinheiro também. O pessoal que era preso, se levantasse dinheiro, era solto, sabe? Dependia, o centro era preso. Então, isso existia em plena ditadura com o pessoal comum. Esse pessoal, quando se criou o BAN, eles foram requisitados. Quem que era o personagem principal disso aí? Era o Fleury. Era a turma do delegado Fleury, que era uma coisa paralela, que participavam também, não apenas a polícia civil e militar, mas também a Guarda Civil, que existia na época em São Paulo. O Fininho, por exemplo, era um desses que eu cheguei a conhecer. E tinha um delegado que cuidava da coisa, etc. E tal. Foi aí que eu conheci, teve um trabalho, esse trabalho foi heróico, do Hélio Bicudo, que era um promotor e que enfrentou o Esquadrão da Morte. E ele tinha um apoio de um padre que trabalhava especialmente com isso, que frequentava as cadeias. E foi interessante que esse padre tinha contato com a gente, mas muito de leve. Mas eu lembro que, acho que foi na Páscoa, ele foi realizar uma missa e que, para prestigiar ele, todos os presos políticos, grande maioria ateu, foram na missa do padre Agostinho, o nome dele é Agostinho, que depois continuou militando, ele vive ainda, ele está em Ribeirão Preto. E ele foi personagem importante nessa criação do CONDEP, desse conselho que eu falei. Ele tinha uma parte importante nesse trabalho. Então, é uma coisa terrível, mas então você. Funari, Sim, bem, nós temos alguns crimes famosos. No Rio de Janeiro teve o crime da Marielle Franco, né? sim, sim. E aí uma espécie assim de promiscuidade entre quem mata e quem manda no país. Um dos Claro. matadores famosos do Rio de Janeiro foi aquele capitão, né, que foi homenageado pela família Bolsonaro, ele foi depois abatido na Bahia. Você acha que essa experiência que você, vamos dizer assim, acompanhou mais de perto naquela época ainda existe hoje? Olha,
Hoje a gente tem um governo em São Paulo que restaurou a, a, a violência oficial, né? Então, teve o caso aí do Guarujá, etc. e tal, em que, em, sob a desculpa da morte de um policial, se pratica a chamada dizimação, que era uma coisa que os nazistas faziam, por exemplo, quando morria algum soldado nazista. Tem até um filme, Cidade Aberta, parece que é Cidade Aberta, não é. É um filme italiano, cujo nome. Bom, que passa, que mostra isso. Quer dizer, quando era morto em Roma, quando era morto um soldado nazista, eles pegavam 10 pessoas da população e matavam. É chamada dizimação. Aí, no caso do Guarujá, recentemente aconteceu isso. Então, o que acontece? Aqui em São Paulo não existe, como no Rio, no nível que existe no Rio, deve existir alguma coisa incipiente, que o que existe no Rio, que foi formado como, principalmente pelos comerciantes, etc., para combater, para garantir as suas propriedades, os seus lugares, etc. e tal. Aqui não existe ainda isso. Mas o Esquadrão da Morte era justamente alguma coisa baseada muito assim no chamado na maldade humana. Quer dizer, juntava gente da pior espécie, gente que está disposto a praticar, ou tem prazer em praticar o crime mais infame que degrada o ser humano, que é a tortura. E o assassinato, como eles praticavam. Essa caçada humana era um exemplo disso. Perfeito. Então, a gente corre o perigo sempre de voltar isso. E a gente está correndo esse perigo no Brasil todo, com com, com a questão do ódio que persiste. E a gente nota que existe incentivado pelas fake news, principalmente. Perfeito. Funari, e para concluir essa conversa que é absolutamente adorável, eu quero confessar em público a minha inveja das pessoas que às segundas-feiras têm a chance de ter esse almoço com você, que deve ser um almoço maravilhoso. As conversas devem ser muito agradáveis. Na realidade, você é convidado já. Ah, muito obrigado. Às 17 às 19 horas. Ah, muito A gente obrigado. tem uma reunião que não é só da Comissão de Paz, mas das outras entidades, que constituímos isso 10 de dezembro de 2013, justamente para poder atender, defender os movimentos que houve, aquele movimento meio anarco, etc., contra a, a, pela. Perfeito. Bom, nós conversamos agora com o advogado Antônio Funari, presidente da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, que nos mostrou um panorama geral, não só da sua própria trajetória ao longo desse período, de resistência ao golpe militar, uma trajetória que, de passagem, começou antes do golpe, e que nos brinda, ao final, com comentários importantíssimos sobre coisas que estão sendo feitas e que precisam ainda ser feitas para expurgar da história do Brasil alguns casos de impunidade que conspurcam contra a própria humanidade, contra a própria seriedade da nossa política. Funari, eu fico muito feliz, muito agradecido. Mais uma vez, eu renovo o agradecimento do canal Arte Agora, em relação à sua participação nessa nossa série. Muito obrigado. Eu que agradeço. As despedidas estão a seu encargo. Aqui no canal, quem fala por último é o convidado. Tá bom, olha, eu que agradeço e fico verdadeiramente emocionado e feliz com essa iniciativa, com esse trabalho, que eu acho que vai na direção
da gente restaurar, quer dizer, fazer pelo menos a justiça de transição histórica, sabe? Independentemente dos governos. E isso ajuda a gente a fortalecer, se mobilizar para que o governo cumpra um papel que diz respeito não apenas ao passado e o presente, ao futuro. Se a gente continuar sem justiça de transição, a gente vai continuar cometendo os erros do passado. Não era isso.